sábado da nossa querida casa reaberta, e nós hoje estamos com o coração pulsando de muita alegria, hoje, amanhã e sempre. Todos nós sabemos que atravessamos junto uma nova era, um novo momento para a humanidade, um novo momento para o ser que caminha encarnado sobre esse solo. Que possamos nós hoje unirmos nossos pensamentos em oração, pedindo bênçãos de luz, de paz sobre esse mundo. Vamos colocar um mundo tão necessitado, tão triste, tão pesaroso. Que possamos nós hoje irradiarmos feito estrela incandescente, buscando em nossos pensamentos o pensamento do Cristo, e unimos-nos a Ele, rogando ao mais alto as luzes, para que nós consigamos atravessar estes umbrais, desta passagem, desta transição, de uma maneira mais corajosa, mais equilibrada, para que o mundo regenerado, vindouro, possa nos acolher não aos frangalhos, mas um pouco despedaçados, sim, mas inteiros o suficiente para continuar a jornada e a caminhada. Que possamos nós interiorizar estes momentos, registrar em nossas memórias afetivas todo o trabalho de reconstrução, de educação que está sendo realizado no planeta hoje. Que nós possamos ter os olhos espirituais sobre os fatos tristes que acontecem hoje. Que nós possamos nos desligar cada vez mais da materialidade pungente, aquela que nos arrasta e que nos prende ao solo. Que nós possamos alçar voos mais altos, que nós possamos nos desprender do solo pegajoso, que nós possamos evoluir gradativamente, amorosamente, sob os olhos de Jesus. Então é mais um apelo para que todos possamos irradiar-nos em um único pensamento, em um único pedido, que recaia luz sobre todos os caminhantes da Terra. E isso se estende aos encarnados, aos desencarnados, a todos que aqui caminham como irmãos em jornada evolutiva. Então, com esse pensamento íntimo, eu rogo aqueles que puderem e quiserem fecharem os olhos nesse momento, buscar o pensamento do Cristo e agradecer. Agradecer a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade da existência e pela oportunidade da reencarnação. Agradecer a doutrina espírita pelos ensinamentos, pelo leme, pela direção e pelo guia luminoso que nos encaminha cada vez mais pelos caminhos e pelas sendas dos nossos destinos. Agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes, postos ao trabalho, a irmã de nossa casa, sempre prestativa e orientadora, e que na tarde de hoje encontra-se abertos trabalhos de palestra, de paz, e que assim seja. Que assim seja. Uma boa tarde a todos. Novamente sejam todos muito bem-vindos a este nosso trabalho de sábado de palestra. Então, como a nossa irmã Letícia disse, sim, é um momento muito grandioso e radiante em nossos corações.
porque retornar aos trabalhos presenciais, no início, quando tivemos o afastamento, até não compreendemos, porque estávamos acostumados a vir aqui toda semana, todos os sábados, mas como fomos orientados e instruídos, esta mudança ela era necessária. E dentro de cada coração, de cada entendimento específico de cada um, nós conseguimos desenvolver um pouco, tirar um pouco do véu que ainda nos cobria sobre algumas coisas. Então, novamente, digo que é um motivo de alegria e que possamos aproveitar este momento, desta tarde de hoje, final de tarde, para refletir juntos sobre os ensinamentos do Cristo. Refletir juntos sobre este livro, que codificado por Kardec, nos traz a cada anoitecer, às vezes, ao ler antes de dormir, nos traz uma palavra amiga de consolo, de conforto. E ao amanhecer também, quando tiramos aquele tempo para ler um trecho, abrir ao acaso, como costumamos dizer, é uma leitura que sempre nos edifica. E este livro é o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 1 que estudamos na semana passada, ele falava sobre as 3 revelações, falava sobre Moisés, falava sobre o Cristo, falava sobre a doutrina espírita. E a doutrina espírita traz como principal fundamento é o acolhimento, é o amparo a todos aqueles que buscam de alguma forma aliviar os corações e até mesmo os pensamentos turbulados pelo dia a dia, pelas situações difíceis. Então hoje nós falaremos sobre o capítulo 2, que é uma frase de Cristo, de Jesus: meu reino não é deste mundo. Na época ele disse. A doutrina espírita nos ensina a questão da reencarnação, da vida após aquilo que nós hoje chamamos de vida, mas que é existência. A vida após aquilo que nós muitas vezes chamamos de morte, que é o desencarne, é o desenlace do corpo físico para o despertar do mundo espiritual, que é a verdadeira morada. E um capítulo que fala sobre a vida futura, que fala sobre o outro lugar, sobre uma realeza muito importante. Eu gostaria de iniciar falando que, da mesma forma como nós acumulamos bens materiais para a nossa sobrevivência aqui na Terra, porque os bens, sim, eles são necessários para a nossa sobrevivência. Da mesma forma que nós acumulamos esses bens, ou adquirimos, melhor, porque acumular não é o correto, mas adquirir para a sobrevivência, sim. Desta mesma forma, nós vamos adquirindo aos poucos, ao passar dos dias, dos anos, vamos adquirindo bens que aos nossos olhos eles são invisíveis, que são os bens morais, os bens espirituais, os bens imateriais, podemos assim chamar. E da mesma forma, quando Jesus estava lá diante daquele monte de gente, pessoas influentes na época, ele disse que o reino dele não era deste mundo. Assim como em toda a passagem de Jesus, ele sempre deixou muito claro
sobre uma vida futura, que hoje nós sabemos que são existências, né? Porque a vida ela é uma só, dividida em várias existências. Então se falava muito desta vida futura. Mas por que Jesus falava para aquele povo sobre uma vida futura? Porque quando nós esperamos algo, quando nós acreditamos em algo que possa acontecer para nos beneficiar, para nos tirar de uma situação às vezes complicada, nós desenvolvemos em nosso coração a esperança. E esta que era a mensagem de Jesus. A esperança. A esperança em dias melhores. A esperança em uma vida melhor. Uma existência com menos sofrimento. Mas ele não prometia isso às pessoas de uma forma vã, de uma forma como se estivesse fazendo uma propaganda. Não. Transmitia através de ensinamentos. Quando dizia que se amar o teu próximo como a ti mesmo, estarás melhor. Se amar Deus sobre todas as coisas, terá sempre a esperança de buscar imediatamente o socorro de um Pai bondoso. Esta era a mensagem do Cristo. E diante daquelas pessoas que não tinham esta visão, não condenando, porque na época o entendimento era outro, né? Falando isso diante destas pessoas, ele não poderia explicar de uma forma mais aberta sobre esta vida futura. Talvez alguns de nós tenham ouvido na época sobre esta vida futura e hoje estamos aqui na vida futura que aquela vez nós ouvimos. Porque somos seres de muitos e muitos anos. Então, diante de duas pessoas, dois seres, o Rei sobre a terra e Jesus, que era rei de um reino imaterial, bondoso, cheio de esperança, de oportunidades. Diante destes dois, podemos assimilar com o bem material e com o bem espiritual. Com aquilo que ao desencarnar nós levamos para o outro lado. E aquilo que ao desencarnar nós deixamos aqui. Então este ensinamento, esta mensagem da vida futura, do reino que não é deste mundo, ele é muito íntimo de cada um. Porque somente através do desenvolvimento diário, de tu acreditar em um Deus, acreditar que aqueles que ontem estavam aqui conosco, hoje podem estar próximos, mas com apenas um detalhe: no outro plano, no outro lado. Quando nós temos a oportunidade de ouvir relatos na mesa mediúnica, no trabalho mediúnico, de irmãos que vêm com uma angústia muito grande, porque não acreditavam. Porque até acreditavam um pouquinho,
mas não imaginavam a grandeza que é estar lá do outro lado. E aí imaginemos Jesus naquela época, com todo esse conhecimento, e muito mais, porque o conhecimento dele vai muito além do que nós conseguimos gaguejar em palavras às vezes. Imagina a grandiosidade do coração, da paciência e do amor de Cristo ao repassar isto para aquele povo. Perceber que muitos não estavam entendendo, que muitos até não acreditavam, mas não desistir. Não negar diante de autoridades na época o verdadeiro propósito dele. Ele poderia não ter passado por tudo que passou, mas estava na programação. Era exatamente isso que ele, digamos que ele planejou para que acontecesse. Porque diante de um ser extremamente moralmente grandioso e outro extremamente avarento, aquele que se calou foi o que fez a maior caridade. Porque em nenhum momento ele reivindicou poderes. Em nenhum momento ele disputou: eu sou mais ou eu sou menos. Mas apenas deixou a mensagem. Há um relato também neste capítulo que fala sobre uma rainha também, que ela faz aquele relato pós desencarne das coisas que aqui deixou, que pensava ser importante. Depois eu vou ler para vocês. Mas trazendo para o lado, este lado consolador da doutrina, que nos convida sempre a questionar, a estudar, a nos melhorar cada dia, a estender a mão ao outro, trazendo para este lado e para o nosso mundo material, é possível que nós, puxando pela memória um pouquinho, possamos lembrar que em algum momento, quando nós fizemos algo de bom para alguém, depois, em um determinado momento mais tarde, algo de bom aconteceu para nós também. E aí muitas vezes a gente para e fala: como Deus é bom, que merecimento. Sim, porque muitas vezes nós fazemos a nossa parte e quando nós precisamos, em determinado momento, nós temos o mérito de obter também um auxílio maior. Por isso que é importante sempre confiar. Se hoje me ofenderam, o problema, ele não é, a responsabilidade ela não é minha. A responsabilidade é daquele que ofende. Porque em determinado momento, se fui alvo de escândalo, em determinado momento, se eu estiver agindo corretamente, isso não vai me fazer mal. Agora, aquele que busca escandalizar alguém, vai chegar um momento que ele vai puxar na consciência,
seja encarnado ou desencarnado. E é pior ainda quando a consciência bate e tu está desencarnado. É pior ainda. Porque hoje, se eu ofendi alguém e nós dois estamos encarnados, é simples. É só pedir perdão. Agora, se eu estiver lá do outro lado, que eu gritar, espernear, chorar, pedir socorro, sair correndo, ninguém vai me ouvir. E talvez essa reparação possa levar 100, 200, 300, sabe lá quantos anos para acontecer. Porque existe toda uma programação para que estes dois seres se reencontrem novamente, para se acertar. E aí cada um seguir o seu caminho. Ele fala aqui sobre a realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. É o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Então é tudo muito ligado, tudo muito perfeito quando falamos da criação de Deus, quando falamos da vida. Porque sempre que nós estivermos sobre a frente de um cargo, sobre a frente de alguma instituição, é o nosso dever pensar para um bem de todos e não só nós. Porque se hoje eu comando, amanhã eu posso ser comandado. Se ontem eu fui pobre, hoje eu posso ser rico. Ou vice-versa. Então precisamos ter este cuidado e ter este entendimento de que a vida futura ela é inevitável. A existência futura ela é inevitável. Porque a doutrina espírita nos ensina que somos seres que precisamos evoluir. E para evoluir, precisamos reencarnar e desencarnar. Reencarnar e desencarnar. Para quê? Para atingir a perfeição. Absoluta? Não. Absoluta só de Deus, mas uma de acordo com a capacidade que nós, criaturas de Deus, podemos atingir. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências intensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Então é justamente isso que eu estava falando, de quando o irmão desencarna e está do outro lado e vê que já é tarde demais. Mas como tudo na lei de Deus é perfeito, ao se preparar para retornar, ele compreende que terá uma nova oportunidade. Então nada está perdido. Voltamos ao mundo material esperançosos, confiantes. Muitas vezes não lembramos devido ao esquecimento necessário do passado. Mas recebemos de primeira no mundo os nossos pais, que vão nos dando carinho, que vão nos mostrando
o verdadeiro caminho que precisamos seguir, o exemplo. Então nós começamos, ou entramos para uma religião, ou estudamos de alguma outra forma, e vamos nos lembrando de tudo isso. E novamente ouvimos falar de quem? Ouvimos falar de Jesus. Que talvez naquela nossa existência passada nós também havíamos ouvido, ou quando estávamos no plano material, nós havíamos ouvido falar dele. E a vida, a nova existência, ela vai indo, vai indo. E então nós vamos novamente adquirindo bens que irão nos acompanhar e bens que iremos deixar. Uma realeza terrestre. Este daqui fala sobre a irmã que foi rainha. Quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se não o compreendesse? Então, se nós não compreendêssemos que o verdadeiro lugar, que as verdadeiras coisas são aquelas que são diretamente de Deus e de uma moral mais elevada, se compreendermos isso, nós iremos concluir que as coisas materiais aqui da terra, que esta realeza, que estes que se dizem poderosos, eles não são quase nada. Só não são nada porque são criaturas de Deus, assim como nós, nossos irmãos. Então, todos nós somos alguma coisa. Mas o poder, ele é nulo. Assim como o dinheiro. O dinheiro não entra no céu. Quantas vezes ouvimos relatos de que eu tenho dinheiro para pagar. Eu quero um lugar melhor. Cadê o hospital particular? Eu paguei tudo, me aposentei. E aí você precisa dizer, não, meu irmão. Aqui as coisas não são pagas. Aqui o dinheiro não tem mais validade. O dinheiro ficou lá. Como diz no próprio Evangelho, com o dinheiro pudesse comprar casas, palácios, terras. Mas a saúde não se compra. A moral não se compra. A caridade, ela não se vende nem se compra. E ela diz, nada, absolutamente nada. E como para tornar a ligação mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Então a realeza desta rainha não seguiu até o túmulo. Na verdade, parou no túmulo, mas a sequência ela não conseguiu. Dormiu rainha e acordou filho de Deus, uma pessoa normal. Não que rainhas sejam anormais, né? Mas para um melhor entendimento. Rainha eu fui entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que eu desprezei. E é nesta hora que bate o desespero.
Porque imagina nós desprezarmos alguém aqui na Terra que dentro do nosso convívio social nós não conhecemos. E aí chegar lá do outro lado, ver esta pessoa moralmente melhor do que nós e saber que esta pessoa foi um amigo nosso em uma outra existência. Ou foi um conhecido, ou foi um parente. Imagine o tamanho do nosso desespero ao ver isso. Por isso que nós não devemos humilhar ninguém, rebaixar ninguém, porque somos todos iguais diante de Deus, somos todos irmãos, e a doutrina nos ensina a não fazer distinção, a estender a mão para aquele que chega pedindo. Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade, pela paciência de ouvirem aqui o nosso estudo, que possamos refletir, aqueles que tiverem o Evangelho em casa, tirem um tempinho para ler, refletir, e sempre que pudermos, vamos olhar para o nosso lado, que às vezes o outro está chorando calado, às vezes o outro está chorando, sofrendo, e muitas vezes, dentro do nosso próprio lar, ele precisa só de um abraço e de uma palavra. Obrigado. Então, como nós já dissemos, a nossa casa encontra-se aberta aos sábados, às 16 horas, às quintas-feiras, às 20 horas, às segundas, nos estudos. Então, nós estamos retornando realmente, isso é muito bom. Agora nós vamos passar para a prece de irradiação, depois o passe espiritual que será aplicado aqui mesmo no salão pelos trabalhadores espirituais e depois a nossa prece de encerramento. Então, mais uma vez, eu convido aqueles que puderem e quiserem fechar os olhos e buscar na sua tela mental a imagem do nosso Mestre Jesus. E com ele pararmos em frente ao nosso lar, a nossa casa, a nossa residência. E adentrarmos com esse ser luminoso, iluminado, caminharmos com ele todos os cômodos de nossa casa, pedindo a bênção, pedindo que lá ele espalhe a sua paz, a sua harmonia, trazendo equilíbrio, trazendo força, trazendo coragem para os habitantes que lá estão. Pedimos também que, se porventura tiver algum irmãozinho lá desencarnado, necessitando de ajuda e de apoio, que ele possa ser recolhido neste momento pelos agentes, trabalhadores do mundo espiritual. Pedimos por nossos familiares, por nossos amigos, por nossos vizinhos. Pedimos pelos moradores de nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade. Pedimos pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo resto do mundo. Pedimos por todos aqueles que agonizam na dor e no desespero morais. Pedimos por todos aqueles que se encontram às portas do desencarne. Pedimos por todos aqueles que jazem em camas de hospitais, em clínicas. Pedimos por todos aqueles que se encontram abandonados em orfanatos, em casas de repouso. Pedimos por todos aqueles que de alguma maneira têm em seu íntimo a revolta, o ódio e a vingança, como companheiros de jornada. Pedimos por aqueles que já se encontram encarcerados em celas de delegacias, em presídios, em casas de detenções. Pedimos por todos aqueles que desencarnam diariamente na revolta, no desespero, na ignorância e na cegueira de si mesmos. Pedimos principalmente, Senhor, pelos governantes desse mundo,
que possam ter a clareza de Deus sobre todos os seus povos. Pedimos paz, pedimos justiça, pedimos orientação, pedimos consolo, pedimos um olhar especial por todos aqueles que se suicidam a cada minuto e a cada segundo em desespero, em total loucura emocional. E assim, Senhor, finalizamos a nossa rogativa a todos nós, viajores do tempo, que estamos a reencarnar, existência após existência, assim como disse o nosso irmão, para o nosso burilamento pessoal e espiritual, para que nós possamos progredir um dia e nos enxergarmos como verdadeiros irmãos, filhos de um mesmo Pai.